Bom, gente, nós sabemos que o nosso país é o maior produtor mundial de café, uma indústria que vai pelo mundo todo, e ficamos, no fim das contas, com apenas 3% da renda, vamos chamar assim, desse bolo do café. Isso significa que nós devemos seguir outros caminhos, por exemplo, a industrialização, o café já sair pronto daqui do Brasil? Bom, o que você diz, Marcos? Bom, muito bom estar com todos vocês. Bom, para nós é importante contextualizar que as ondas de criação das marcas, das cafeterias, o Brasil participou muito pouco dessas ondas. A gente tem uma vocação pela produção e temos orgulho disso. E o Brasil é o que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor. Então, daquilo que nós temos, a gente faz com muita eficiência. Claro que a gente tem que olhar como trazer investimentos industriais para o Brasil. E isso demanda infraestrutura, isso demanda acordos comerciais. Vamos dar aqui o exemplo. União Europeia, Mercosul. Falta pouco para ser assinado. Ainda tem uns questionamentos fortes, vindo principalmente da França. Mas o nosso torrado e moído ele é taxado com 7,5% e o nosso solúvel 9,5%. Quando a gente vai para os mercados asiáticos, que são pujantes em crescimento, todos eles nós temos taxas chegando até 20%. Então o Brasil ele precisa estar melhor conectado. Eu vi um estudo recentemente feito no Chile que mostrou que o Chile é muito conectado com o mundo todo. É mais viável você comprar cafés verdes do Brasil, levar para o Chile, industrializar no Chile e exportar, do que exportar do Brasil um produto com maior valor agregado. Então tudo isso suscita que a gente tem uma série de deveres de casa para fazer. Os nossos segmentos unidos, a fazer com que o nosso importador valorize mais aqueles segmentos, aquelas boas práticas das fazendas, das regiões produtoras, do café de qualidade, conectar mais o consumidor para ele conquistar o consumidor, para saber, não, é o café da Ucha, é o café do deputado Silas, é o café da região do Cerrado, do sul de Minas, e ele ter isso, né, como parte do seu hábito, levar mais o Brasil para a mesa de consumo. Então a gente tem muitos desafios. Agora, dos nossos deveres de casa, um deles é inclusive rediscutir o Brasil mais aberto para o mundo, com a abertura para a importação de cafés, é uma pauta também. Então nós temos outras também. O que vocês acham? Deputado, quer colocar sua opinião? Olha, Ucha, gostaria de ouvi-lo, mas complementando o que o Marcos falou, na verdade, Carlos, há uma preocupação nossa muito grande por várias colocações que são colocadas no mercado por pessoas que estão desinformadas. Então, o Marcos acabou de colocar aqui realmente acordos que deveriam estar caminhando num ritmo diferente. Mas a mudança de governo, às vezes, impede que há um avanço. E aí todos nós perdemos com isso. E se nós não fizermos acordos comerciais, tratados que efetivamente possam ter o mesmo nivelamento entre exportadores e consumidores, nós vamos estar sempre vendo isso. O Marcos não citou a Índia. Imagina só o que a Índia taxa o nosso café. Então, isso torna realmente difícil de uma convivência sem esse avanço. E esse avanço só vai se dar com a estabilidade do governo. Não tem como ser diferente. Essa é a nossa visão. O que você diz? Eu vejo que nós temos também alguns desafios geopolíticos importantes aí com relação ao que você coloca, né? O Brasil, sem sombra de dúvidas, ele se destacou de uma forma maravilhosa como um grande produtor de café. Indiscutivelmente, com relação a isso, a gente não tem muito o que contestar. Mas, com relação ao mercado, agregação de valor, realmente é o que nós dizíamos ali no nosso encontro. Precisamos nos unir um pouco mais, presidente. Precisamos pensar em realmente, assim, modernizar um pouco esse jeito de pensar a cafeicultura brasileira, no meu ponto de vista, né? Como setor produtivo, entendo até que Brasil é quem mais recebe, né? O produtor brasileiro hoje, o cafeicultor brasileiro, ele é, se eu não me engano, com valores 90 e poucos por cento chega na mão do setor produtivo, coisa que nos outros países está 40, 60, acho que é o mais próximo de nós. Então, assim, em setor de produção, está tudo andando muito bem. Agora, realmente, os nossos desafios do café torrado, da indústria, sem contar que aqueles países muito maduros, que desenvolveram muito bem a indústria, por exemplo, eles prezam por qualidade desse produto. E aí, a competitividade é um pouco pesada para nós, uma vez que mandar esses cafés já industrializados para lá
nós temos mares a serem percorridos aí e que a gente ainda precisa de algumas tecnologias para contribuir conosco, para que a gente entregue esse produto já industrializado dos outros lados do mundo com a qualidade que eles esperam do produto brasileiro. É um outro fator importante. A gente ouviu hoje aqui que o café robusta está tendo um desempenho forte nas regiões em que ele já se encontra, né? E nós brasileiros somos do café arábica, né? Sempre, embora tenhamos também o nosso café robusta. Como enfrentar essa concorrência do robusta? A gente investir mais nesse tipo de café ou melhorar ainda o possível dentro do arábica, que é a nossa especialidade? Começa. Eu acho que, na verdade, nós não temos nenhuma preocupação com relação ao robusta. Achamos que o robusta, ele avançou muito, eles têm realmente uma pesquisa a mais evoluída que nós temos, muito superior ao do arábica, porque o Espírito Santo, por ser um estado menor, e a região norte, que foi descoberta recentemente, que produz, inclusive, em áreas antropizadas, mas o mercado não entende isso, que já cultivava milho, cultivava mandioca para subsistência daqueles que residiam lá, e viram que é muito mais importante produzir café. E o robusta, então, está ocupando o espaço, porque foi um investimento extraordinário na pesquisa, na ciência, no conhecimento. Portanto, vamos investir no robusta, sim, e vamos investir no arábica. Esse é o equilíbrio que se dá, porque nada melhor do que robusta e arábica trabalhando juntos. É o diferencial. Sem dúvida. E temos visto um crescimento exponencial da produção dos canéforas brasileiros, né? Coisa que nós não vimos há pouco tempo. E eu não sei não, acho que dentro de muito pouco tempo nós teremos um Brasil, talvez, aí com uma produção de canéforas. A palavra canéfora, agora você falou. Né, robustas e conilons, né? O robusto e o conilon, isso. E o secretário de Minas hoje ainda dizia que Minas Gerais fazendo um grande investimento na região do norte de Minas para plantio de conilons. Ou seja, o Brasil logo aí, talvez, nessa briga boa de estar no top também de produção dos robustas e conilons. Né? Com certeza. Quero adicionar só mais uns comentários, porque na safra global 2017-18, a arábica representava 65% de tudo, conilon 35%. Hoje já está quase 55-40%, está quase ali, está quase avançando, está o rumo de 50-50 no mundo. E o Brasil é o segundo maior produtor global de canéforas. E a próxima safra, os indicadores mostram que nós encostamos de vez no Vietnã. E o mercado já fala que é uma questão de poucas safras para o Brasil ultrapassar o Vietnã como o maior produtor global de canéforas. A gente já exportou 8 milhões de sacas de verde e 3 milhões e meio de solúvel, que mais de 90% do blend do solúvel é por ter mais cafeína, né, no grão dos canéforas. E veja que oportunidade. E metade do nosso consumo interno, a 60%, 65%, são esses cafés. Quando a Luckin Coffee veio ao Brasil, e uma ação muito importante BSCA com a Apex, e que nos colocou dentro dessa iniciativa, CMC, Café, ela só comprava arábica. 50% de tudo que ela compra é do Brasil e só arábica. Nós fizemos degustações, mostramos arábica, mostramos robustas amazônicos. O que aconteceu? Ela está interessada também, não só nos arábicas, que já é amplamente conhecido, e também os nossos canéforas. E em Rondônia, o Espírito Santo é o maior produtor nacional. Nós temos Rondônia etnias indígenas produzindo com preservação ambiental, com inclusão social, com diversidade social, cafés altamente sustentáveis, robustas amazônicos. Olha que beleza, o Brasil realmente tem um potencial formidável. Bom, eu acho que é de bom senso que cada um de vocês fale, para completar aqui a nossa entrevista, né, sobre o tema de sua preferência daquilo que se discutiu hoje aqui. O que devemos observar com mais atenção de tudo o que foi falado. Vamos começar por você, que é a única mulher presente. Bom, eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Cafés Especiais, não é? Então, eu acordo todos os dias para pensar em como a gente mostrar as carinhas, os rostinhos das cafeicultoras e cafeicultores brasileiros que têm conseguido transformar sua paixão pelo café em sabores incríveis, né?
Então a gente quer isso, incluir cada vez mais esses produtores que agregam muito valor ao setor de produção, cada vez mais incluí-los, cada vez mais dar visibilidade a essas cafeicultoras e esses cafeicultores, para aí sim o mundo cada vez mais entender a qualidade dos cafés brasileiros. O consumidor brasileiro já distingue o café especial? Ah, não tenho dúvida disso. Olha, se nós pararmos para pensar, avaliar um Brasil há 10 anos atrás e um Brasil hoje, haja visto o crescimento de consumo assim, muito expressivo e o volume de cafeterias voltado para cafés especiais no Brasil, que hoje se tornou um fenômeno, inclusive com retornos econômicos aí muito importantes para o setor no Brasil. Senhor, o que gostaria de destacar? Bom, falando então pela produção, como a Ucha colocou, né? Importante para nós, representando os produtores, é garantir renda, condição de vida para o produtor permanecer na sua atividade lá no campo. Nada mais importante do que mostrar que ele pode permanecer lá, que o Brasil se incumbe de fazer um repasse através daquilo que se apura da venda lá fora, de 85%, 90% daquilo que nós temos para as mãos do produtor, garantindo-se qualidade de vida, garantindo social, educação dos seus filhos permaneçam no campo. Aonde tem café produzido nos 1.783 municípios, é o melhor IDH do nosso país. Esse é o grande problema que nós enfrentamos para manter a nossa produção de café. Eu queria fazer um adendo aqui sobre a mão de obra, que é mais ou menos dentro do assunto que o senhor está falando. Há uma legislação para se contratar o safrista na época da colheita. Só que a colheita hoje não é mais como era há 5 anos atrás, talvez 10. Mudou. Ela é mais rápida, não precisa ficar com a pessoa tanto tempo. O próprio safrista fica louco para ir já para outra propriedade, às vezes por uma oferta melhor. Então, o senhor não acha que tem que dar uma adaptada nisso? Estabelecer uma relação entre o produtor e o safrista mais próximo? Lê do engano, Carlos. Na verdade, precisamos da mão de obra como precisava antigamente. Naquela época, nós produzimos o quê? 18, 20 milhões de sacas de café. Hoje nós produzimos uma média de 60 milhões. As marcas contribuíram, a mão de obra é essencial. Na próxima segunda-feira teremos um seminário do Ministério do Trabalho e Emprego para tratar exatamente da contratação temporária na época de safra. Segunda-feira, dia 2. Não, eu não quis dizer que não é importante, pelo amor de Deus. Não, eu entendi perfeitamente. O que eu sinto é que há um dissenso, às vezes assim, não se chega num acordo. Né? O safrista gostaria de ganhar mais, e ele tem todo o direito de fazer isso, né? E às vezes é amarrado por um contrato de trabalho em que o produtor também já não precisa do safrista, ele poderia estar numa outra colheita, enriquecendo mais a participação dele. Isso que eu quis dizer. Não. Na verdade, ele tem a mesma necessidade, ele permanece inclusive no auxílio governamental com a carteira formalizada e recebe ainda daquilo que ele produz através de sua mão de obra. Sim. E há muito emprego, há muita necessidade dessa mão de obra. Então, ele é contemplado com uma média de salário entre 4 e 5 mil reais por mês, muito acima do salário mínimo. Que é uma boa média. Sem dúvida. Para você encerrar, então. Não, perfeito. Tentando complementar duas explanações sensacionais, mas do ponto de vista, temos oportunidades e o outro lado da moeda que é o desafio. Temos que olhar com muita atenção a questão climática e a questão logística. Afinal de contas, 1,7 milhão de sacas paradas no porto não é pouca coisa. É um número assustador quando a gente vê os desafios para frente, né? Se nós estamos já vivendo essa realidade, imagina mais uns anos, com o agronegócio crescendo como um todo. Todas as commodities crescem e disputam a mesma logística. E eu quero colocar aqui também, dar oportunidade, como transformar todas essas mensagens em empatia e num processo de conquistar o consumidor global. O deputado Silas citou o IDH, que é muito importante. Onde há o café, o IDH é mais alto, mas é uma correlação. Quanto maior o parque plantado, Minas e Espírito Santo mudam de faixa de médio para alto, que a gente tem regiões de alto IDH no Brasil. Não a realidade de um estado como um todo, que a média, né, acaba ficando no índice médio, mas a gente consegue ter essa correlação positiva. Vou te dar dados que a gente mostra lá fora. Nas regiões produtoras de café, só nas regiões produtoras de café, as áreas preservadas, dentro de cada propriedade, dá 1,25 vezes o tamanho da Suíça. Poxa,
um país europeu inteiro, um pouco mais um país europeu inteiro, em florestas preservadas. Temos que transformar isso numa mensagem. E o café, provado cientificamente, é carbono negativo. O que significa carbono negativo? Mais sequestra do que emite. Então nós somos parceiros do combate à anomalia climática. Como monetizar o produtor, como gerar imagem para o produtor. É aqui que os jornalistas são tão importantes, nos ajudar a transformar essas mensagens científicas em empatia para o nosso consumidor global. Ok, gente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, está aberto. Tá bom? Obrigado a todos, então. Obrigada, Carlos.